a gente vai começar aqui a jornada do herói e a transmutação alquímica. A gente vai fazer uma correlação muito importante entre os arcanos maiores, a jornada do herói, os estados de consciência e as operações alquímicas. Então, é uma chave mestra, né? É uma chave mestra. Ela não tem uma resolução tão fina quanto quando a gente trabalhou com os 36 decanatos, mas aqui a gente vai ver alguns detalhes muito interessantes. Então, para começar, eu queria só ressaltar as três histórias. O monomito, né, a única história, ela se divide em três, na verdade, como a gente tinha visto, que é a cosmogonia, ou seja, a criação do mundo, o apocalipse ou escatologia, vamos colocar apocalipse, e a jornada do herói em si, né? São três histórias. Duas delas fora do tempo e uma delas dentro do tempo, que é o próprio tempo correndo, né? Então a cosmogonia acontece antes do mundo existir, o apocalipse acontece depois do mundo existir, inclusive, né, em muitos mitos, há uma continuidade entre apocalipse, entre o fim de um mundo e o começo de um novo, ou seja, você pode pensar até como um entrelaçamento. Claro que essas histórias se entrelaçam, porque da cosmogonia, de fora do tempo, a gente tem o início da jornada do herói, dentro do tempo. Então o processo das etapas da jornada é o tempo correndo, basicamente. A história também tem esse sentido de histórico de Saturno, né? Cronos. E quando a história chega a seu termo, chega a seu fim, existe o epílogo, né? Existe o fim do mundo, a saída do tempo e do espaço. A cosmogonia serve para a entrada no tempo e do espaço e o Apocalipse para a saída. Certo? A gente não precisa ver essas três histórias como verdadeiramente separadas, a gente pode vê-las como uma história só, mas é interessante fazer a separação, pelo menos para fins de estudo. Tá? E pensando nos arcanos maiores, a gente tem a cosmogonia, o início do mundo, como os quatro primeiros arcanos. Certo? O louco, o mago, a sacerdotisa e a imperatriz. O Apocalipse fica com os três últimos arcanos. O arcano número 19, o Sol, o número 20, que é o julgamento, e o número 21, que é o mundo. Certo? E os arcanos, né, numerados de 4 a 18, ou seja, começa com o imperador e vai até a lua, esses são os arcanos da jornada do herói em si. Então, vamos começar. O primeiro arcano representa o estado inicial da energia, o estado inicial, que é o louco. Tá? O louco aparece aqui como uma criança, porque a energia em seu estado inicial é pura, é uma tábula rasa. Um dos grandes temas é a criança sagrada, né, a criança divina, como a quintessência pura, que ela ainda não absorveu nenhuma qualidade. Você não pode dizer nada sobre a quintessência nesse estado, apenas que ela não pode dizer nem que ela existe, porque o louco ele ainda está no estado de paradoxo. É o estado de paradoxo entre a existência positiva e a não existência ou existência negativa. Né? Quem gosta de Kabbalah é Ain, Ein Sof, Aur. E a existência positiva é de Keter para baixo. O louco não é nem positivo nem negativo, é o paradoxo entre eles. O louco é a capacidade do potencial da existência negativa emergir através da reificação, ou seja, transformação em realidade, a existência positiva. E vice-versa. Né? Quando você olha o mundo como vazio, você está nihilificando. Nihilificação, reificação. O louco é quem dança com isso. E ele representa essa energia muito pura, ávida pela experiência, como uma criança que acaba de nascer, está ávida pelo mundo. Então é o brincar, é a avidez pela história, é a avidez por adquirir características, por assumir papéis. Então o louco, ele é o arcano zero, né? Num certo sentido,
ele permeia todos os outros arcanos. Ele está por trás de todos os outros. Como se ele vestisse. O louco veste a roupa do mago e se torna um mago. O louco veste a roupa da sacerdotisa e se torna sacerdotisa. Então é como se o louco fosse caminhando pelos arcanos. Né? Ele está por baixo de tudo. Os outros arcanos vão sendo colocados em cima dele. Né? Mas ele nunca deixa de existir como zero. Né? Você pode pegar qualquer número e soma zero. Tá? Número 17. Soma zero, continua sendo 17. Ou seja, o zero está escondido, em certo sentido, né? Em todos os números. Assim como a quintessência, aqui representada pelo louco. Está associado à matéria-prima. Certo? Assim como a quintessência é a matéria-prima da realidade. Todos os fenômenos, todos os universos, todos os seres são feitos de quintessência e retornam à quintessência quando eles são desfeitos. Não existe nada além de quintessência. Então, esse design aqui é o design da Golden Dawn, do Arcano do Louco. Tem outros pra gente dar uma olhadinha aqui. O primeiro do Tarot de Marcellus é um dos mais tradicionais e antigos, que mostra um viajante. Um viajante carregando o tradicional bastão com seus pertences no saquinho. Um bastão de caminhada, um bastão de peregrino, e um cachorro rasgando, atacando ele, rasgando a roupa até. Eu não vou assim, mergulhar profundamente nos detalhes de cada carta. Não é o escopo desse curso. A gente pode fazer isso numa outra ocasião, com prazer. Mas a ideia do peregrino sagrado, do viajante, de um príncipe de outro mundo que está caminhando por esse mundo aqui tão esquisito. E ele não é reconhecido pelo cão. O cão ataca o louco. O cão que protege a vila, protege ali o mundo conhecido. Então aqui dá para ver claramente que o arquétipo, em essência, não é restrito ao aspecto negativo, lá da insanidade, da insensatez, da imprudência, mas sim dessa ingenuidade. Né? A ingenuidade do mestre Zen, né? Da criança e do mestre Zen, que atingiu o máximo da realização e voltou a ser criança. Certo? Então o louco, ele está por trás de tudo. É ele quem está caminhando, ele que é o começo, ele é o fim, enfim. A única coisa que se pode dizer é isso. Ele não tem nenhuma outra característica, a não ser essa de ser o iniciante. E de fato, no tarô alquímico do Robert Place, né, ele aparece como o alquimista, como aprendiz ou aspirante alquimista. É o iniciante. Né? Então o design da carta vem desse outro emblema alquímico aqui, que mostra a montanha da iniciação e o alquimista iniciante perseguindo o quê? O coelho, que vai entrar dentro da toca e vai levar até a montanha da iniciação, né? A montanha sagrada. Então o coelho branco, como a gente viu no capítulo anterior, ele quem dá início à história. Certo? O nome místico é o espírito do éter, spiritus eteris. Então ele representa a inocência, o início, a inexperiência e a disposição de fazer papel de bobo. Quando a gente vai começar alguma coisa, a gente não sabe. Né? Se soubesse, não seria iniciante. Então a gente vai errar. Só que essa disposição infantil e leve, né? De quem vai começar algo novo. É a existência pura que concede existência para todas as outras coisas. O espírito puro, ele que empreende a jornada. Então, ele não está representando... Bom, o que alquimicamente representa aqui? A própria matéria-prima e o próprio alquimista. Lembrando que na alquimia você tem, né, várias linhagens, várias interpretações alquímicas, mas a alquimia laboratorial vai interpretar as etapas, as operações de forma literal. Né? Você está mexendo ali com chumbo literal, com
Quando você vai destilar, você vai literalmente destilar algo. E você tem a alquimia mística, onde se interpreta que as operações e os materiais se referem ao próprio alquimista. E aí, quem que está certo? De fato existe alquimia em relação às matérias, às substâncias, ou em relação à consciência? A, a verdade é que a alquimia não tem a ver nem com um nem com o outro especificamente. A alquimia é a arte das transformações. Transformação do quê? De qualquer coisa. Então os arquétipos aqui são as operações, são as transformações. Sejam elas aplicadas a substâncias materiais, sejam elas aplicadas à consciência. Então, estados de consciência, alteração da consciência. Certo? Então, a gente não precisa se preocupar onde que essa transformação está acontecendo. É a transformação em si. Né? Então, aqui é o início, é aquela primeira transformação associada à matéria-prima, a trazer a quintessência. Só mais um detalhe. Muitas escolas de alquimia, elas vão fazer inclusive uma equação. Você está igualando a matéria-prima literal que você está usando no laboratório com o alquimista. Então acontece uma sincronização entre o alquimista e a matéria que ele está trabalhando. Se a matéria está sendo calcinada, ele também está passando por um processo interno de calcinação, né, como um espelhamento. Então, a próxima etapa é quando o louco ele adquire um pouquinho mais de consistência, um pouquinho mais de qualidades, não de qualidade no sentido de valor, quando ele desdobra dentro de si o logos. Certo? Você pode pensar na criança como a luz branca e no logos como o arco-íris. Então, do louco para o mago, você tem uma abertura das possibilidades que estavam latentes, estavam como que comprimidas, né, lá no WinZip, ali no bagageiro. Deixa eu mostrar aqui. Na bagagem do louco, os 4 elementos estavam ali, comprimidos. No mago, os 4 elementos estão abertos aqui. São os mesmos 4 elementos que estavam guardadinhos, mas agora eles estão abertos sobre a mesa. Assim como o logos desdobrado, como as cores do arco-íris desdobradas a partir da luz branca. Então isso aqui mostra a infinita variedade e riqueza de possibilidades da quintessência, ou seja, a gente já sabe que com a quintessência você pode fazer qualquer coisa. Aqui você está desdobrando quais são todas essas coisas, ainda no sentido arquetípico, né? São arquétipos. Então a carta do mago mostra uma figura entre o infinito e o cubo da matéria. Ele está sendo um mediador da manifestação. Certo? Ele está usando o triângulo da manifestação como que para canalizar os arquétipos para a matéria. E as ferramentas do trabalho são os 4 elementos. A taça, como a água, as emoções. O bastão, como o fogo, a volição, a vontade. A espada, como a razão. E a moeda, ou pentáculo, como a sensação, o corpo, a matéria. Certo? Então, através das 4 ferramentas, o mago trabalha sobre a matéria, o mundo material, seguindo os arquétipos. Então, o mago é aquele que consegue trazer as formas perfeitas dos arquétipos, do mundo das ideias platônicas, né, para a matéria. Ele é uma espécie de manifestador. Ou seja, como a gente viu lá em outras etapas do curso, assim como o contador de histórias arquetípico é aquele que conhece todas as histórias, são e serão contadas, o mago é aquele que conhece os arquétipos e, portanto, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Mago, né? A palavra mago vem de uma raiz proto-europeia que quer dizer capacidade. Capacidade de fazer algo.
De fato, quando essa carta sai, né, quando ela sai na leitura, ela representa maestria, o domínio de algo, que inclusive pode ser usado maleficamente, né, como enganador, embusteiro, coisas do tipo. Bom, alguns designs, outros designs dessas cartas, né? Mas ligando o céu e a terra, espelhando como aquele que faz a correspondência. No tarô alquímico, o próprio Hermes, ele está associado aqui, está representado com o seu caduceu como bastão. E o Hermes como Mercúrio. O Mercúrio também representa a quintessência, mas agora ele já possui a maleabilidade. Uma coisa que nem isso você poderia falar, de tão abstrato que o louco é. Né? Mas agora no mago, a quintessência ela já possui, ela já se transforma numa espécie de Mercúrio, tá? Uma espécie de mente, que possui justamente essa qualidade de ser moldável em qualquer coisa. A atribuição cabalística, astrológica, na verdade, dessas cartas é o seguinte: do mago é o planeta Mercúrio. Do louco é o planeta Urano ou o elemento ar. Se você estiver usando uma escala elemental, é o ar. Se você estiver usando uma escala planetária, é o Urano. Justamente Urano por essa coisa de fora do mundo, né? Essa coisa de fora. O mago, o louco, ele está de fora. O mago, ele está dentro. Então tem essa diferença, porque o louco ele transcende. E às vezes ele transcende tanto que ele não consegue se comunicar, se conectar. Por isso ele é chamado de louco. Tá? O mago já tem a ver com domínio, maestria sobre a realidade. É uma transcendência do mundo, mas que ainda conversa com o mundo. Não apenas conversa, é a conversa com o mundo, né? A magia é essa linguagem que você fala para a realidade e a realidade obedece. Certo? Já o louco é a transcendência que desconectou. Ou que ainda não conectou. Depende se está pensando no fim ou no começo da história. Mas o mago ainda não. Então aqui está mostrando a quintessência, ou Mercúrio, sendo preparado para a descida, a manifestação. Ele tem o Sol e a Lua, então ele contém dentro de si, como a gente falou que é o Logos, ele contém tudo dentro de si já. As receitas de tudo que podem ser usadas. Então o título místico é O Mago do Poder. Ele representa a mente não no sentido humano, da mente cerebral, mas a mente no sentido cósmico, no sentido transcendente. Certo? Então ele é o contador de histórias, ele é o próprio metamito. Que o contador de histórias é a criança contando uma história para si mesma. E como mestre da realidade, é ele quem modela a quintessência. É ele quem gera os temas para a imaginação trabalhar. Né? Forma da forma, aspecto de arquétipos, o verbo. Bom, a gente já falou bastante do Logos, eu não vou repetir aqui. A ideia essencial do Magus é a maleabilidade da quintessência e todas as formas que ela pode assumir. Então, a maleabilidade e o domínio dessa maleabilidade. A mente, ela não é apenas a matéria-prima que passa pelas transformações, mas é ela quem realiza as transformações também. O Mercúrio é a mesma coisa. O Mercúrio não é só o Mercúrio líquido ali, né, que vai se transformando, como ele é o próprio operador das transformações. Enfim. Vai por aí. Então, por enquanto, a gente está no nível bem cósmico e abstrato. Tá? Porque a gente ainda não entrou na história. Mas já tem uma descida do louco, um ponto abstrato, um não ponto abstrato, um zero, torna-se um círculo de arquétipos, que é o louco. E a gente tem
uma nova manifestação, aqui, uma nova operação alquímica na substância, que é a sacerdotisa, que é o quê? É o véu que é colocado. Eu chamei isso aqui no começo, né, do curso de História Desconhecida, que é um autoesquecimento da consciência, uma autoocultação parcial da consciência para que algo aconteça. É o véu do mistério. Então você entra no cinema e está tudo escuro. Qualquer coisa pode aparecer ali. Né? É essa expectativa de que qualquer coisa pode aparecer na tela. Qualquer história pode ser contada. Mesmo que você conheça a história, você meio que finge que não conhece. É um véu de autoesquecimento. E aí, a surpresa é possível. Né? Então, a imaginação, ela surge do mistério, da história desconhecida. Senão, nada poderia acontecer. Se você pega todas as histórias possíveis e sobrepõe, isso não é uma história. Não, você precisa esquecer, pôr um véu em quase tudo, deixar só um tiquinho aberto. Por esse tiquinho é a luz do cinema ali. Né? Mas enfim, o que acontece aqui? Alquimicamente, na sacerdotisa, ela... Vou mostrar alguns designs. Ela está associada às águas primordiais. A sacerdotisa da estrela de prata. E é um banho corrosivo, que é como se ele fosse o quê? Realizar uma separação analítica da matéria-prima. Porque no Logos tem tudo, certo? Os 4 elementos estão aqui. Vou representar o tudo pelos 4 elementos, né? Os arquétipos pelos 4 elementos. Então o que acontece aqui, nesse banho, é que os 4 elementos, eles são o quê? Separados. Ó, você corta, então agora você tem como que uma separação analítica. Os 4 elementos ainda misturados, porém separados. E não mesclados, amalgamados, como no Mercúrio. Certo? O que seria isso? No sentido prático da consciência. Aqui você tem a consciência pura do Mercúrio. Aqui você já tem a separação da consciência em razão, emoção, volição e sensação. Né? São os 4 elementos, as 4 armas. Ainda misturados. Ainda misturados. Então, a etapa alquímica é a dissolução, onde a matéria é dissolvida em um banho corrosivo, que é a substância capaz de dissolver qualquer forma. Mesmo diamante, mesmo ouro, é o alcarreste. É uma substância mítica, claro. Esse banho corrosivo, as águas de Tiamat, as águas primordiais, dissolvendo e corroendo. Essa destruição da forma, né, é o equivalente que a gente falou de lançar o véu do autoesquecimento. Então, quais são as correspondências? Ela corresponde à própria Sofia, no gnosticismo, a Kundalini, a serpente da Kundalini, as águas primordiais da criação e as águas do esquecimento, as águas do leite. Lembra, o véu da sacerdotisa. Ela não é apenas o véu que esconde, mas é o véu que revela também. Então ela também está associada ao quê? Revelação, né? Intuição, revelação. Ocultamento, revelação. Essa é a dinâmica da sacerdotisa. Ela mostra o que tem que mostrar, esconde o que tem que esconder. É isso. Né? Então esse véu ele aparece tanto pelo véu que cobre a sacerdotisa em si, quanto pelo véu em que ela está aqui, ó, ocultando as próprias águas primordiais. Que está ali atrás, o oceano. Né? Mesma coisa para o design de Marsella. O que mais? Aqui a pintura do Jofra, né? Onde você tem a criança sendo recebida pelo véu, através do véu. E a mulher do Apocalipse, né? Que está pisando na lua, o dragão. Enfim, não vamos ainda entrar nesse simbolismo. O que mais?
Bom, aqui é um lema alquímico da dissolução. E a gente vai para a próxima etapa. Porque a sacerdotisa, ela é imaginação, mas ela ainda não é imaginação de nada. Né? É a capacidade de imaginar o véu lançado sobre o Logos, é essa escuridão, essas águas primordiais, que permitem que você imagine algo. Então é a capacidade, mas não tem nada sendo imaginado ainda. Você pode pensar que é a possibilidade de um espaço, é a potencialidade, mas ainda não é um espaço. O espaço mesmo vai vir na próxima etapa. Tá? Assim, a correspondência astrológica é a Lua, da sacerdotisa, e da imperatriz é Vênus. São dois planetas. Tá. Então vamos lá. Então, o espírito é do éter, a transcendência, ela adquire o véu, adquire esse formato, ele veste esse papel da maestria do mago. O mago precisa também, no papel da maestria, do mistério da sacerdotisa. E tem mais um papel agora, né, que é o útero divino, um espaço onde a realidade pode acontecer. No gnosticismo, essas duas figuras aqui, elas ambas são Sofia. Sofia é como se fosse o último dos arquétipos. Se o Logos são os arquétipos se desdobrando a partir da luz divina, o último dos arquétipos é o que fecha o círculo, digamos assim, é como se ele contivesse dentro de si um espelhamento de todos os outros arquétipos, como um fractal. Né? Então você tem lá todas as cores, todos os papéis. O guerreiro, o sacerdote, o cozinheiro, o construtor, todos os arquétipos. Né? E o último arquétipo, ele contém dentro de si um pouquinho de todos os outros. Essa que é a ideia. E esse último arquétipo que aparece é a Sofia, na verdade. Então Sofia contém uma fatia do poder, uma parcela do poder de todos os outros arquétipos. E é por isso que ela ela consegue se separar e produzir uma realidade inteira dentro dela. Certo? É um espelhamento do que já aconteceu, na verdade. Só que a Sofia tem duas partes, digamos. Uma parte transcendente e uma parte imanente. O que quer dizer isso? Transcendente está fora do mundo. Imanente está dentro do mundo. Digamos. É o próprio mundo, na verdade, né? Mas transcendente é chamada de a Sofia Divina, a Sofia Ahamot, e a imanente é a Sofia Proneikos, ou a Sofia Caída. Num certo sentido, tá, é como se a Sofia Caída fosse o útero de Sofia. Então você tem Sofia e o útero de Sofia. Toda a realidade, todo o universo se desenvolve dentro do útero de Sofia, que recebe o nome específico de Imperatriz. Né? Isso dentro do gnosticismo. Então a Imperatriz aparece aqui como Gaia, grávida do mundo. Né? Então ela aparece como uma mulher grávida, uma mulher fértil. Então a fertilidade através aqui dos campos férteis, os próprios símbolos aqui, né, o coração junto com o símbolo de Vênus. Alquimicamente, ela é a Rainha Branca, Regina Alba. Certo? Ela representa a fertilidade, a capacidade de criar, de gerar qualquer coisa. Então, dentro da imaginação existe a fertilidade. Essa que é a ideia. Aqui tem o design o rei vermelho.
e a rainha branca. Certo? O nome é A Filha dos Poderosos. E a correspondência alquímica é a rainha branca. Então aqui ainda a gente está fora do tempo, a gente não está falando de operações. Ainda. Né? As operações são o tempo correndo. Então ela está associada a aqui, ó, Sofia Proneicos, útero de Sofia. E a ideia é que a primeira coisa que a imaginação imagina é um espaço vazio. É um vaso onde o mundo pode ser criado e nutrido. Quem que vai criar e nutrir? Imperatriz. Certo? Então ela está associada a essa ideia de nutrição. Por isso o branco do leite. É o leite da Imperatriz que nutre o mundo. Certo? É o útero da Imperatriz que gera o mundo. Bom, então ela é a essência da materialidade. Até por ser a quarta carta. Né? O 4 está associado à terra, à materialidade. Então aqui a gente tem a coagulação da materialidade a partir do caos. É o protótipo da existência fenomênica. Ainda não é um fenômeno perceptível, porque na verdade é o espaço onde os fenômenos podem acontecer, o espaço vazio. Certo? A fertilidade. Até aqui ainda tudo abstrato. Por quê? Porque é cosmogonia. Né? Então, na prática, a gente tem aqui o paradoxo indizível. Você pode chamar ele de apeiron, você pode chamar ele de Ain, Ein Sof, o que quer. Disso aparece o Uno. E o Uno vai criar como que os éons, né? os seus pensamentos personificados através de potências transcendentes. Ainda não são seres dentro do mundo, são seres de fora do mundo, são eternidades. O último dos éons é Sofia. Então a gente tem aqui até uma cosmogonia gnóstica como base do tarô. E a Sofia se separa em duas na quarta carta. Né? Uma delas é Sofia Proneicos, ou Sofia Caída. Maravilha. Temos aqui a base para o mundo. E a próxima etapa é quando começa o jogo. Né? É quando liga a máquina, digamos, ao imperador. Então a gente tem aqui o início com o signo de Áries. Certo? É o filho da manhã, o príncipe dos poderosos. Aqui começa a experiência já. E a experiência começa como um campo de batalha. Como assim? Bom, quando a gente surge no mundo, a gente não surge né, pensando vida em geral, não espécie humana, porque os pais eles criam uma bolha de proteção contra o caos. Mas a gente surge no meio do caos. Então você nasce e já tem um monte de bicho querendo te comer. Desde bactérias, radiação, tudo. Ou seja, a experiência inicial na matéria é de um campo de batalha, é uma arena, onde você precisa conquistar o seu espaço na porrada, na força, na verdade, né? No poder. Não precisa ser força bruta direta, existem muitas formas de força e poder, mas algum tipo de força, algum tipo de poder. Então, exercer poder para o quê? Achar um espaço no mundo para você, porque o mundo não vai te dar de graça esse espaço. Tem um monte de coisa querendo existir no seu lugar. Não tem espaço para todo mundo. Então, se você quer existir, prove o seu valor. Essa é a ideia, provar o seu valor. Mostre que você é forte o suficiente. Alquimicamente, é o quê? É o desdobramento do Rei Vermelho, ou Rex Rubeus. O Rei Vermelho é o quê? É o princípio masculino.
A imperatriz é o princípio feminino, né? O parzinho é o rei vermelho, o princípio masculino. São as duas primeiras energias que se diferenciam do banho corrosivo da sacerdotisa. Ó, então a sacerdotisa fez o quê? Promoveu. Lembra que é um ácido, né? Que separa os componentes da matéria-prima. O primeiro componente que aparece, que emerge desse banho, é a rainha branca, que ela vai formar, né, a base do mundo. E o segundo componente é o rei vermelho, que vai formar o habitante desse mundo. Então é como se a rainha, o feminino, tivesse a ver com a árvore da vida, tivesse a ver com, né, esse aspecto de mundo, o mundo que contém os seres. Nutre, contém, gesta e gera. E o aspecto do rei vermelho está associado ao quê? Aos habitantes desse mundo. Então seria como que o aspecto vegetal e o aspecto animal, masculino e feminino. Quais são as duas principais imagens cabalísticas que a gente tem? Para o rei vermelho, né, para esse aspecto masculino, é o Adão, o ser humano, o Adão primordial. E da sacerdotisa é a árvore, é o vegetal e o humano. Inclusive você tem mitos muito antigos, né, de muitas etnias que mostram o casamento de um homem com uma árvore. Né? E ele se torna, bom, aí cada mito tem o seu desdobramento, mas esse casamento vegetal é um tema recorrente, certo? O rei vermelho e a rainha branca. Certo? E o imperador, ele aparece então como essa figura capaz de exercer poder. Ele é o ordenador do caos, é o demiurgo nascido de Sofia. A primeira coisa que nasce. Então ele é o ego, no fim das contas. Você tem o ego microcósmico, né, o ego do corpo, e você tem o ego do universo também, que é o demiurgo. Ou, no certo sentido, o seu demiurgo interno é o ego. Mas de um jeito ou de outro, o demiurgo é aquele que traça o círculo delimitando o eu em contraste ao não eu. Então, quando você nasce, a consciência infinita, a consciência vem do infinito, né? Sua alma vem, ela não está em nenhum lugar específico, ela está expandida, espalhada no infinito. Mas, conforme você tem a gestação ali no útero, essa consciência começa a se concentrar, conforme ela desce do infinito, né? Ela começa a se localizar ao redor do feto. E quando você de fato nasce, um círculo mágico é traçado, travando a consciência naquele corpo. É só no nascimento que esse travamento acontece de forma que ele se conclui. Né? Tanto que a casa 12, que vem antes do nascimento, planetas, qualquer coisa que tiver na sua casa 12, vão mostrar coisas que estão que foram ativadas antes do fechamento desse círculo, ou seja, coisas que conseguem conversar com o lado de lá, conseguem conversar com o não eu. Então está associado à mediunidade, também à loucura, né? Mas são coisas que conseguem operar através desse círculo fechado no nascimento. E existe uma história muito interessante associada a isso, né? Porque Zeus, ele tem duas águias. No início do mundo, ele joga as águias, lança as águias uma para cada direção, e elas vão voando em círculo, e o ponto onde elas se encontram é o centro do mundo. E é assim que ele forma o mundo. Né? O demiurgo, o imperador, é o conquistador. Ele estabelece e protege o perímetro, o círculo. A primeira coisa que você tem, que você faz no mundo é estabelecer um perímetro e proteger. Numa microescala é o seu corpo, sua pele. Né? O seu sistema imunológico consegue te proteger dentro do seu corpo, mas não fora. Da mesma maneira que você traça um perímetro ao redor da sua casa e fala, olha, essa é minha casa, aqui dentro eu mantenho a ordem. Vou manter tudo limpo, vou manter protegido de invasores. Lá fora eu não consigo, porque eu não consigo ordenar tudo. Então Zeus é o ordenador, está associado também à quarta Sefira, Resed, né? Então essa carta
também tem essa conexão com a quarta Sefira. Então, o ordenador é também o construtor, é o guerreiro. E o guerreiro estabelece um perímetro de segurança e protege esse perímetro. Certo? Essa aqui é uma mentalidade viking. É a mentalidade cada um por si do campo de batalha. A humanidade permaneceu nesse estado, a média da consciência da humanidade permaneceu por muito tempo. Ela está associada à ideia dos impérios e dos povos como competidores entre si também. Então aqui, o que importa é a lei da força. Certo? Claro que isso adquire um refinamento muito grande, como a gente viu, né, nos decanatos de Ares. Terceiro decanato, há um refinamento muito grande. Porque o imperador é capaz de aliados. O imperador mais longevo em seu império não é aquele tirano bruto. Não. É aquele que conseguiu formar alianças leais. Que ele conseguiu ter amigos leais, conseguiu ter apoiadores. Ou seja, distribuir poder, fazer alianças. É aí onde a força está. Né? Pensa no estado de consciência meio viking e você vai entender aqui o imperador. Não precisa ser o bárbaro insano no meio da batalha. Isso é uma parte da energia, mas tem facetas muito mais refinadas que essa. Muito mais. Certo? Isso tem um game over, né? Porque o campo de batalha ele é exaustivo. Você estabelece o perímetro e se torna um vencedor. Né? Estabeleci e expulsei os invasores. Beleza, estou aqui dentro, sou o vencedor. Mas o tempo todo vai vir desafiantes querendo invadir o meu espaço e eu vou ficar ali tendo que vencer. É como o campeão lá do boxe, né, que ele tem o cinturão. Você não era desafiado em nada. De repente você tem o cinturão, toda semana você tem que lutar porque senão você perde o cinturão. E perder o cinturão aqui é o que? É a morte. É só isso, né? O perdedor nesse jogo da vida é o que morre. Ou seja, é exaustivo. Para resolver esse beco sem saída, né, digamos, do imperador, a gente tem o aparecimento do hierofante, né, do arquétipo do hierofante, que é a próxima energia. Então tá aqui. Hierofante. O hierofante é o signo de touro. E ele muda completamente a energia em relação a Ares. A experiência agora não é mais de uma arena, e sim de uma cidade a ser defendida. O que eu faço? Né? Se eu sou o vencedor, eu estabeleci o perímetro. O que eu posso fazer aqui para aliviar a minha luta? Eu construo um muro ao redor. E aqui dentro eu estabeleço uma pirâmide. A minha cidade, né? No centro da cidade tem a pirâmide. E agora a experiência não é mais um campo de batalha, mas sim uma cidade a ser defendida. Porque aqui dentro do muro, a minha defesa agora, né, não é ativa, não preciso ficar atacando, o tempo todo lutando. É uma defesa passiva. E a afirmação que o imperador traz, porque o que move, a essência do imperador, de cada ser que existe e nasce, é uma afirmação. Certo? É uma asserção. A minha existência, o meu existir como Thales é uma afirmação no mundo. Né? Que é o quê? São as regras que eu imponho ao caos. Então, a afirmação também tem a ver com leis. Impor uma lei, impor uma ordem ao caos. Isso é feito na base da força, da vitória do imperador. Uma boa lei, uma lei que ganha para o imperador. Mas chega no Hierofante, essa lei ela é transformada em dogma. Então você cria uma religião, você cria uma estrutura, uma ortodoxia ao redor, ou
uma tradição no aspecto benéfico, né, ao redor dessa lei vencedora. Porque a lei vencedora tem o seu valor. Ela venceu, né? Se ela não tivesse, se ela não fosse uma lei boa, ela teria perdido. Usando essa métrica da força, tá? Da sobrevivência. É muito simples você pensar num mal sobrevivente. É simplesmente quem morreu, quem não está aqui. Se você está aqui é porque você é um vencedor. A sua família é uma família vencedora nessa bagunça da sobrevivência. É pouco, é primitivo, porém é a base. Se você não sobreviver, nada mais acontece na história. Né? Então, o Hierofante é quem vai consolidar, estabilizar, cristalizar essa lei do imperador numa tradição. Vai criar ritos ao redor daquilo, uma transmissão, uma ortodoxia. Por isso que ele é o educador, né? E essa lei, ela vai ser vista então como uma verdade. E ela quem é o cerne da estruturação da pirâmide, né? Aqui da cidade. Ou seja, você está consolidando o perímetro através de uma muralha que vai te proteger do mundo exterior, mas também vai te prender ali dentro. Então essa é uma dualidade do touro. A negação é o chamado, né? Você se fecha no seu mundo. Você ignora o que está fora. Ignora o estrangeiro. E foca no cultivo do quê? Do que está dentro da muralha, que é a sua cultura, a sua tradição. E é para isso, e isso é ótimo na verdade, porque até então você não tinha condições de cultivar nada. Né, o campo de batalha não te permite acumular recursos, ter prosperidade. Então em touro é quando surge essa, pela primeira vez na história humana, assim, né, vamos chamar assim, a capacidade de cultivar coisas, cultivar recursos, cultivar terra. Então a sedentarização, a agricultura, a tradição, ritos, mitos, as mitologias elas se consolidam aqui também, em touro, certo? Claro que a gente está falando na humanidade, na história da humanidade, mas cada pessoa passa por essas etapas também. Então, geralmente na adolescência desperta isso aqui. Desde que você nasceu, você já está trabalhando o imperador, mas é na adolescência que ele desperta com força total, porque hormônios, né? Seja o aspecto masculino ou o aspecto feminino dessa energia. Mas os dois aparecem com força. Inclusive com essa cisão, né, do masculino e do feminino. Você cansa da luta em algum momento e busca alguma verdade. Então, geralmente, depois dessa fase em que você está buscando se sentir forte, se superar e tal, seja na conquista e na sedução, seja na força física, de alguma maneira você se sentiu forte e aí você cansou da luta e agora está buscando o quê? Uma verdade. Então, touro é a fase da vida em que você busca uma religião. Muitas vezes você entra numa seita, entra numa religião, porque a mente está ávida por isso. Então, faz parte do processo cultivar isso. Quem não cultiva uma religião explícita vai acabar cultivando de um jeito ou de outro. Então, muitas vezes, alguma ideologia, alguma filosofia de vida, ela vai ser internalizada como religião. Ela não vai chamar de religião, mas ela vai defender aquilo como um dogma. Vai processar aquilo como um dogma. Tá? Enfim, tem o aspecto negativo do aprisionamento mental, sim, mas para a consciência isso é extremamente reconfortante. Você tem agora, você não está na arena, você agora tem uma cartilha com receitas míticas do que fazer. Como casar, como ser um homem, como ser uma mulher, como ser um filho, como ser um pai, como ser uma mãe. Tudo tem uma receita mítica na cartilha. Certo? Então as mitologias é uma mentalidade mitológica aqui. É um estado de consciência mítico em touro, em que você vive imitando os mitos. Né? A humanidade, o auge disso foi a Idade Média. Né? A gente sempre olha para a Idade Média assim com um olhar meio preconceituoso.
E um olhar até com um certo desdém, assim, nossa, como eles eram ignorantes. Mas o modo de consciência era diferente. Era uma consciência mítica, não uma consciência racional. A consciência mítica, ela funciona diferente. Os termos são outros. Claro que isso também leva a um beco sem saída. Toda energia leva a um beco sem saída. Por quê? A tradição, que foi tão útil e guiou a humanidade por tanto tempo, ela entra em estado de estagnação, entra em estado de o quê? Desconexão com a realidade. Ela se forma num contexto de harmonia com o mundo, porém, em algum momento, essa harmonia perde a sincronia, como uma dança que você, né, se atrapalha ali. E ela decai em ortodoxia, decai em dogma, dogma cego. Lógico, né? A gente viu isso acontecendo na história. Da mesma maneira, né, quando a gente é mais jovem, tem essa mente mais ávida assim por uma verdade, em algum momento a gente percebe a contradição, percebe a limitação desse modo e é chamado para a próxima etapa. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do Hierofante. Aqui. Ah, sim. Alquimicamente, ele é o oficiante do casamento alquímico. É o mestre alquimista. Se você parar para pensar, para olhar aqui, né? O alcarreste está aqui, certo? O banho ácido que separa os componentes da matéria-prima, da quintessência. Significa que você vai ter uma espécie de emancipação gradativa dos elementos. O primeiro elemento que aparece, que é o fogo, a emancipação da vontade. E a primeira vontade que aparece é a vontade de viver. Se você não tem vontade de viver suficiente, você nem nasce. Existe uma fase durante a gestação, uma fase, né, no sentido místico, onde as energias da mãe, do útero, é como se elas pressionassem, desafiassem, até atacassem o feto. De forma muito gentil, mas é um ataque. E o feto ele precisa desenvolver vontade de despertar, né, o coração começar a bater. Ele precisa acordar, digamos, para a sobrevivência. Então, se ele falha nesse processo de desejar viver, ele nem nasce. Estou falando que todo aborto tem a ver com isso, tá, gente? Não é isso que eu estou afirmando. Mas a ideia é, já no útero você precisa começar a querer viver. Então a vontade que se emancipa, ou seja, que emerge, ela emerge a partir disso. Depois você vai ter o touro, né? Ou seja, a emancipação material. Essa ideia da muralha, ela te permite o cultivo material, que antes não era possível. Você não conseguia, na arena, juntar recursos, porque um instante depois, alguém vinha e roubava aquele recurso. Certo? Em Gêmeos, você vai ter a emancipação mental, a gente já vai falar disso. E em Câncer, a emancipação emocional. Então, os 4 elementos vão aparecendo, digamos, como que se separando. Ou seja, essa primeira fase, analítica, solver. Né? Você está separando, analisando. Portanto, o imperador pode ser visto alquimicamente simplesmente como essa análise do fogo, ou a separação do fogo. O touro, o hierofante, como a separação da terra, a emancipação da terra, você pode pensar assim, da mistura primordial, ali representada pela sacerdotisa, pela imperatriz. E Gêmeos vai ser o quê? A emancipação mental. Então, são os filhos da voz divina, o oráculo dos deuses poderosos,
título místico da carta? Os amantes. Tá. Essa carta está intrinsecamente associada à dualidade. Assim como o cérebro tem dois hemisférios, masculino e feminino, ordem e caos, você tem aqui uma polaridade que agora se aproxima para conversar. Né? A primeira aproximação dos opostos é a da conversa. Os opostos em Áries estavam separados. Em Touro, até como uma espécie de competição, lutando entre si. Né? O jogo da conquista do adolescente é uma espécie de luta. É uma competição, para ver quem perde e quem ganha. Em Touro, você já tem a ideia do casamento, né? Uma ideia de um... Ainda é um casamento social, que você vai ter os papéis definidos, os papéis de gênero estabelecidos pela tradição, né? O que fazer, o que não fazer, blá blá blá. Mas aqui já é uma abordagem em prol do quê? Da terra, certo? Não do indivíduo. Em prol da estabilidade, do cultivo material. Em Gêmeos, acontece a emancipação mental, justamente pela proximidade, pela reaproximação das duas polaridades que agora começam a conversar. Como que a gente viu isso acontecendo socialmente? Né? Você tem uma cidade morada aqui. A pirâmide ela representa a hierarquia, né? A hierarquia é padrão de todos os povos descendentes dos proto-europeus e até outros. Ela tem 4 patamares, onde aqui em cima você tem quem? O clero. O segundo patamar você tem os nobres, que são os guerreiros. Sim, a nobreza são os guerreiros, porque são eles que venceram as guerras e, portanto, eles que se colocam como os reis daquela terra, né? Portanto, nobre é igual a guerreiro. Mesmo que não seja você o vencedor da guerra, algum parente seu antigo venceu alguma guerra para você estar ali, como nobreza. Então, os nobres são os vencedores. Os conquistadores. E eles precisam colocar, né, se legitimar pelo transcendente. Por isso que o clero está acima até da nobreza. O terceiro patamar da pirâmide é os comerciantes. Artesãos, comerciantes, né, os detentores de um ofício. E o quarto patamar são os plebeus, é o proletariado. São os servos, os que trabalham na terra, os que não têm... que dependem dos outros. Eles que sustentam a pirâmide, mas também eles dependem tanto da proteção dos nobres, da orientação do clero, dos bens dos comerciantes. E eles trabalham para todos os outros. Essa pirâmide se estabeleceu, né, independente do valor dela, mas ela se estabeleceu. E ela atingiu o auge na Idade Média, com a teocracia ali da Igreja Católica. Ela que mandava nos reis. Enfim. Já vou voltar para essa pirâmide. Mas, pensa numa cidade morada. Vou colocar aqui como uma pirâmide e um círculo. Do lado tem uma outra cidade murada. E do outro lado tem uma outra cidade murada também. O que acontece? Uma das coisas que a cidade murada permite que aconteça é o cultivo de recursos. Então, prosperidade. E os excedentes dessa cidade aqui começam a ser trocados com essa aqui. E dessa com essa. E dessa com essa. Ou seja, comércio. A prosperidade traz comércio. A princípio você acha que está trocando só, sei lá, trigo, algodão, tijolo. Mas, abrindo as portas para os comerciantes, outras coisas começam a entrar. Histórias dos outros povos, principalmente. Né?
outras, porque cada povo desenvolveu, cada cidade tem a sua própria ortodoxia. Então começam a chegar ideias diferentes. Antes você tinha uma cartilha, uma receita do que fazer, de como viver, né, em cada coisa. Agora começam a vir ideias espúrias, assim, te desafiando. Não, mas tem outras formas de fazer aquilo. Então aquela consciência mítica que está apoiada na verdade da ortodoxia, né, da tradição, ela começa a bugar e ela começa a se confundir. Então a ruína do Hierofante começa com a ideia do comércio, no sentido social e no sentido pessoal da comunicação. Você conversar com outras pessoas, você vai ter acesso a outras ideias, de outras religiões, de outras famílias, enfim. Você vai começar a ser desafiado. Ah, então, de repente, na sua cidade morada, a tradição fica confusa e se corrompe. Isso parece ser o fim, né, um demônio para o Hierofante, mas é o que liberta a consciência para conseguir caminhar. Na prática, né, você lá na sua religião, na sua seita, começa a ter acesso a outras ideias, a perceber certas contradições, coisas que não fazem sentido. Em algum momento isso acumula, chega uma massa crítica e você acaba rompendo com a consciência mítica e desenvolve a consciência racional. Certo? Então, a demolição da pirâmide é o processo de Gêmeos. É um processo desconstrutivo, certo? Touro, construtivo. Ergue-se a pirâmide. Gêmeos, desconstrói. Então, historicamente, o clero se corrompe e ele é decapitado. Certo? Ou seja, a cabeça da pirâmide foi decapitada. Os nobres se tornaram o topo da pirâmide. Absolutismo, né? Tem lá o Estado sou eu, aquela coisa toda. Obviamente, sem nenhum suporte transcendente, porque o que mantinha o clero aqui era uma conexão com um transcendente. Eles desencanaram disso, foram decapitados. Os nobres também se corrompem, então nada legitima eles. Também foram decapitados, literalmente agora nesse caso, né, na Revolução Francesa. E os comerciantes agora estão no topo da pirâmide. Mas também não tem nada de cima que justifique os comerciantes no topo da pirâmide. Né? Essa casta dos comerciantes, os industriais, né? Hoje em dia são os industriais, né? Os banqueiros industriais. É essa galera aqui, não são os nobres. Mas também não tem nada que legitima. Então eles também serão decapitados. E uma pirâmide de um patamar só não é uma pirâmide, né? Ou seja, você tem essa horizontalização da energia. Nessa etapa, depois ela volta a crescer. Tudo bem. Lembra da emancipação emocional de Gêmeos, né? Da desconstrução do paradigma e tal. É essa desconstrução. Então aqui, por conta de a gente está trabalhando com o elemento ar, ele é andrógeno. Então tem uma recombinação dos aspectos masculino e feminino na matéria-prima, do rei e da rainha, do rei vermelho e da rainha branca. Por isso que é uma etapa associada a casamento. De fato, essa figura aqui do tarô de Waite, ela é um típico pôster de convite de casamento renascentista. Né, onde aparecem os noivos, um de cada lado do cartaz. No tarô de Marsella e alguns outros, né, os amantes aparecem como uma escolha, onde você precisa escolher entre a virtude e a luxúria. Certo? E essa carta alquimicamente está associada então à conjunção menor, ao casamento químico, não ao casamento alquímico. Certo? Onde o rei e a rainha se recombinam. Parcialmente. Aqui. Tá? Eles vão se recombinar lá na frente. Completamente. Né? Essa recombinação
ela tem a ver com o restabelecimento do diálogo, como comércio, como intercâmbio, a interação. Então isso tem a ver com o processo também de elaboração das emoções. A elaboração permite uma comunicação entre o consciente e o inconsciente. Você transforma uma emoção irracional em um sentimento já consciente. Por isso, a terapia dialética tem a ver com essa etapa aqui também. Né? Bom, aqui você pela primeira vez é capaz de ter um pensamento próprio. Em Touro, os seus pensamentos eles estavam vinculados à ortodoxia. Acho que eu já repeti isso alguma vez. Existe uma força restauradora da normalidade. A ortodoxia ela te dá a normalidade, né? Então, em Touro, quando você começa a pensar para fora da normalidade, tem uma força que te puxa de volta. Porque ainda existe esse senso de certo, de verdade. Né? Então, Gêmeos vai dissolver isso, vai dissolver as suas certezas, mas vai dissolver também esse chão da normalidade. Então, é um processo doloroso, é um processo de instabilidade mental crescente. Né? Que culmina lá na travessia do limiar, que a gente já falou e tal. O que é importante perceber aqui é o processo de emancipação mental, através do restabelecimento da conexão entre o eu e o outro. Né? Do rei e da rainha, que como se eu sou masculino, é o feminino, se eu sou feminino, é o masculino. Mas eu começo a me comunicar com o outro. Ainda no começo dentro do meu paradigma, mas se vocês olharem onde é que está Gêmeos. Ó. É ele quem me leva, me aproxima dessa linha que me separa do outro. Né? Do consciente, do inconsciente, da vida ordinária, do mundo especial, do mundo mágico, do profano, do sagrado, do mistério. Então, é aqui que se atravessa o limiar. Só lembrando aqui os decanatos de Gêmeos. Aí a gente passa para Câncer. E agora o desafio é o do carro. A gente vai para a próxima etapa, que é o carro do triunfo, o Senhor do Triunfo da Luz, a Criança da Força das Águas. São 3 títulos místicos da mesma carta. Aqui você está em busca de um veículo e de assumir o controle desse veículo para continuar a jornada. Então, já vou falar da parte alquímica, mas todos os designs das cartas vão mostrar algum tipo de carro, né, de veículo. Aqui. Então, o tarot de Waite tem o cubo com as 2 esfinges. O tarot de Marsella tem 2 cavalos. Do alquímico também tem 2 cavalos. O que isso remete, né? Primeiro, remete à biga solar. Hélios é literalmente conduzido por uma biga. A Súria também representado por uma parelha de cavalos. A gente tem, o que mais? A barca solar, na mitologia egípcia, a barca de Ra, conduzindo o sol pelo céu. É um carro, no caso de Hélios, é uma barca, no caso de Ra. Você tem a Merkavah, né, que é o trono divino da visão de Ezequiel, onde você tem aqui 4 rodas, 4 alfanim, né, são tipos de anjos, e também 4 criaturas viventes segurando o trono. São os 4 pilares, 4 rodas. E aqui embaixo o reino, né, o reino, a experiência e tal. Então a Merkavah, ela é a base mítica, uma base simbólica dessa estrutura. Então aqui está o sol, né, a consciência,
sendo conduzida num veículo. O príncipe é a consciência sendo conduzida no veículo. O sol, o príncipe e o sol, lembra que eles são a mesma coisa. A própria carta astrológica, ela é referida mitologicamente como uma barca, como um barco. Ó, isso aqui é um barco. O ascendente é o leme do barco. Oiax, em grego, é o leme do navio. Ou seja, a sua mente é uma barca, conduzindo a sua consciência. Então é o simbolismo do barco na tempestade, né? As águas do caos, a mente flutuando nas águas. E aí a muralha é o casco do navio. Tem várias formas de você fazer essa mesma analogia. A metáfora do cocheiro também se coloca aqui, né? O cocheiro é o filho, é o príncipe, o filho do rei e da rainha. Ele quem está conduzindo o barco, conduzindo o carro. Os 4 elementos são as rodas desse barco, desse carro. O seu corpo é o carro em si. As suas emoções são os cavalos. A razão é o cocheiro e a consciência é o passageiro. Bom, qual que é o estado de consciência aqui? Esqueci de falar de câncer, né? De gêmeos. O estado de consciência é busca pelo outro. O gêmeos ele é muito curioso. Então ele está buscando a alma gêmea, está buscando o que falta. Por isso, essa curiosidade e esse interesse pelas coisas. Lógico, ele busca aqui, não está aqui. Busca ali, não está ali. Ele vai buscando. Então essa volatilidade é o que leva ele a ir aprendendo também. Né? Em câncer, o que você quer é proteção. A travessia do limiar te machucou, então você quer um ninho para se curar, se proteger e nutrir aquilo que você ama, nutrir as relações, mas sempre no contexto de segurança. Aqui você quer proteção, proteção e nutrição para poder se curar. É aqui que acontece a emancipação emocional. Certo? E a emancipação emocional acontece depois da emancipação mental. Então, olha só. Você é capaz de tecer pensamentos próprios a partir de gêmeos. Pensar coisas de fora do dogma. Mas as suas emoções ainda não estão livres. Aqui. As suas emoções, elas ainda reagem segundo a sua linhagem, a sua família e até a ortodoxia também. Então, o processo de câncer é o processo de libertar as suas emoções. A humanidade como um todo ainda não está aí. A humanidade como um todo, a média, né, de consciência está em algum lugar aqui de gêmeos. Então, a humanidade está se aproximando da travessia do limiar coletiva, né, desse grande trauma coletivo, do colapso do paradigma, né, que é a morte do Mufasa, basicamente. É a morte do pai. Mas muitas pessoas já estão aqui em câncer e mais pra frente também, né? Só que a média ainda não. Lógico, também tem gente pra trás, gente pra frente, tem de tudo. Tem gente ainda no estado viking, no estado animal. O estado animal até precede. Que mais? Tá. Então, primeira purificação. Você vai trocar os trapos pela armadura. Os trapos que você veste são as reações internalizadas pelos seus instintos, pela sua criação. E assim, a nossa criação ela é imperfeita, ela deve ser imperfeita. Faz parte do processo. É impossível ter uma criação perfeita. Então aqui você está eliminando, digamos, esses trapos. Ou seja, você está mudando o seu padrão de reação por uma armadura. A armadura brilhante é o que? Ela reflete, ela é como um espelho. Então a sua alma, aqui ela se torna, a sua alma emocional, nas emoções, elas se tornam como que não reativas. O processo alquímico é esse.
treinar as suas emoções para que elas não reajam ao caos. É só isso, no fim das contas. Por quê? Na travessia do limiar, você levou uma mordida do caos. E as suas emoções entraram em pane. Né? Por isso machucado, por isso trauma. Então você começa a etapa de câncer extremamente reativo. Ansiedade, depressão, bom, daí para baixo, né? E o processo de câncer é um processo de treinar a mente para não reagir ao caos. Não reagir mais ao caos. Nessa primeira camada, claro, né? Isso vai se completar lá em Escorpião, onde você vai retornar ao caos, retornar ao dragão. Aqui, essa não reação não tem mais a ver com o presente, ela tem a ver com as suas memórias. Então, essa não reatividade é uma purificação das memórias, na verdade. Por isso, câncer, lidar com os ancestrais, lidar com o passado, lidar com a sua criação, lidar com seus pais. Existe um processo aqui de você descer na sua linhagem, conhecer a sua linhagem, a sua ancestralidade. Lembra do Aragorn, em Valfenda, em Rivendell? Né? Para quê? Para que você se livre do karma coletivo, não carregue o karma familiar para frente, e ao mesmo tempo que você se fortaleça, se empodere com o poder do seu sangue, da sua linhagem. Quer queira ou quer não, a sua linhagem, a sua família, é uma sequência ininterrupta de vitórias. Por quê? Não é perfeito, lógico, tem um monte de crimes sendo carregados também. Mas tem força, tem vitória. Se tivesse um único elo sido rompido, você não estava aqui para contar a história. Então tem muita força em todas as famílias, simplesmente por ter chegado até aqui. Não só no aspecto humano, mas desde todos os nossos ancestrais animais, até reptílicos e mais primitivo ainda. Também tem força. Nossa força também vem disso daí. Porque pensa que o pai do pai do pai do pai do pai do seu pai era um jacaré. Algo assim. Né? O que mais? Bom, a etapa alquímica é a sublimação. Onde a matéria se eleva, ela se eleva, ela se sutiliza. Lá em cima ela se condensa novamente e retorna mais pura. Como isso acontece? Isso é a receita da iniciação, né? A iniciação é a travessia aqui. Na iniciação, a alma separa do corpo. O trauma separa a alma do corpo. Quando você leva um choque muito grande de realidade, a mente dá uma bugada e você tem o quê? Uma projeção astral mesmo. Uma separação da alma e do corpo. E esse processo, ele gera uma iniciação. Porque há uma percepção dessa dualidade, né, da alma e do corpo. Que você não é só o seu corpo. Essa que é a ideia. E quando a alma retorna para o corpo, ela vem consciente de si, ela vem com fé, digamos. Essa separação não precisa ser, né, espetacular, mas quanto mais forte o trauma, mais espetacular é a separação e maior é a fé também. Mas também mais bagunçada é a mente, né? Enfim, aqui inicia o processo de Pistes, lembra? E o que dá início a Pistes é justamente esse processo da alma se ver fora do corpo. Para algumas pessoas é mais abstrato, para algumas pessoas é mais concreto, mas ainda assim você tem o feeling de não ser só o seu corpo. E isso acende essa fé que te carrega por essa etapa. Né? O que mais? Signo de Câncer. Bom, aqui é a travessia do limiar, como eu tinha falado. Ela envolve você assumir o controle, assumir o seu corpo, né? Através dessa não reatividade às memórias. O processo de Câncer, então, te dá o seu corpo, te dá um barco para viver. Especialmente no sentido de domar os cavalos, as suas emoções, né?
A... Inclusive são os cavalos que movem o corpo. Eles precisam estar bem nutridos.